Hola amados, gloria a Dios. Estamos aquí una semana más, bajo la gracia y misericordia del Señor. Esta semana quiero compartir con ustedes un tema que yo creo que es muy recurrente, principalmente en ese tiempo. El tema de la prédica es venciendo el estrés. Y de hecho, hay un versículo en la palabra, en 1 Corintios capítulo 7, versículo 32, la parte A del versículo dice: yo quisiera verlos libres de preocupaciones. ¿Sabe, amados? El estrés puede ser causado por la ansiedad. ¿Cómo? Una depresión debido a cambios bruscos en el estilo de vida y a la exposición a un determinado ambiente que lleva a la persona a sentir un determinado tipo de angustia. Mirando essa definição, achei tremendo, porque nosotros hace un par de semanas, un par de meses, que hemos cambiado fuertemente nuestro estilo de vida. Sí, porque por causa de la pandemia fuimos orientados a mantener lo máximo posible un confinamiento, a estar adentro de nuestras casas y nuestros hogares. Lo que pasa es que yo he oído muchos psicólogos y personas de esta área que dicen que aunque eso pueda ser bueno para ese momento, necesario para protegernos de todo eso que está ahí, causa como un efecto colateral un problema adentro de nuestra alma. Muchas veces pasamos a pasar por problemas tremendos en esta área que funciona de una manera que pasamos a tener una depresión, una tristeza, y de esa manera, cuando los síntomas de estrés persisten por un largo intervalo de tiempo, pueden ocurrir sentimientos de evasión unidos a ansiedad y depresión. Nuestros mecanismos de defensa pasan a no responder de una forma eficaz, aumentando así la posibilidad que aparezcan enfermedades. Wow, especialmente cardiovasculares. ¿Qué cosa? Hacemos una cosa para protegernos de un virus y eso que hacemos puede estarnos llevando para otro tipo de enfermedad. Pero o que de verdad me causa una curiosidad es ver que miles de años antes el apóstol Pablo estaba diciendo: yo quiero que ustedes estén libres de las preocupaciones. ¿Cómo es posible eso? Porque sabemos que cuando uno está bajo estrés por un largo tiempo, eso afecta la salud de la persona, las emociones, el humor, la vida sexual, en fin, todas las áreas de la vida, matando personas, destruyendo familias. De hecho, roba la felicidad. Yo me he quedado espantado con el volumen de parejas que han se divorciado. Y en ese momento, cuando pasaron a vivir juntos más tiempo, descubrieron que no había una relación fuerte. Y entonces decidieron, en medio de una pandemia, no quiero vivir con ustedes. Yo creo que esa decisión es una decisión permanente. Y yo me acuerdo de una frase muy importante que dice: nosotros no debemos hacer decisiones permanentes en situaciones temporárias. Ponga isso em sua cabeça. Nosotros não devemos fazer decisões permanentes quando passamos por situações temporárias. E é por isso que o Espírito Santo de Deus me traz aqui para tratarmos de isso, que isso não é um tema solamente de hoje em dia, isso está aí por ciclos e ciclos. Solamente pode agrandar-se, aumentar em um momento ou não. Temos que encontrar a fuente real, aonde todo isso começou, aonde todo isso começa, para poder entender. Em 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 1, diz: também debes saber que em los últimos dias vendrão tempos peligrosos. Estamos viviendo esses últimos dias, estamos viviendo esses tempos peligrosos.
Y versículo 2, y que habrá hombres amantes de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, sin blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, que amarán los deleites más que a Dios. Que amarán los deleites más que a Dios. Y aquí cabe una pregunta: ¿qué significa que la Biblia trata por los deleites? Son cosas que causan placer, distracción, alegría, que puede ser pecado o puede no ser propiamente pecado. Pero sí, esta búsqueda, si demasiada, puede significar frialdad espiritual. O sea, una persona que no consigue pausar, no consigue orar, no consigue hablar con el Señor, no consigue entrar en su cuarto, en su habitación y decir: Señor, quiero hablar contigo, estoy cansado, estoy triste, estoy estresado, yo no sé cómo trabajar con todas esas situaciones. Y esa persona entonces se mete a buscar entretenimiento uno tras otro. Y aquí está diciendo que eso es solamente como si fuera una bola de nieve. Más y más va a tener problemas. ¿Cómo podemos entender eso mejor? Punto 1. Tenemos que pensar. Porque puede ser que estemos enfocados en nosotros mismos. ¿Por qué yo estoy estresado, pastor? Ponga su atención. La primera cosa, tiene que pensar: ¿será que yo estoy enfocado en mí mismo? Sí, porque una de las causas del estrés es causado por el egocentrismo. En vez de estar enfocados en Dios, estamos siempre preocupados: ¿será que estoy cómodo? No me gusta estar aquí, no me gusta estar en esa casa, no me gusta estar en esa situación. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en agradarnos. Es común tener una nueva lista do que hacer todos los días. Chamamos aquí en la América de to-do list. Isso é comum. Que já começa muitas vezes esse to-do list com as coisas que nós outros não conseguimos resolver ayer. E aí a coisa vai se avolumando cada vez mais. Essa lista é formada por lo que temos que fazer, mas as coisas que gostaríamos de fazer. Sabem, queridos, como pastor, muitas vezes eu atendo pessoas diferentes, sin embargo, com as mesmas supostas necessidades. E então, o que me chama a atenção? É porque essa pessoa chega para mim e diz: eu tenho essa necessidade. E muitas vezes, hablando, conversando, nós outros podemos ver que essa necessidade não é uma necessidade real. É uma necessidade criada por social media, por las mídias, por los medios de comunicação em geral. Então, nós outros comemos tanto essas coisas que nossa alma passa a entender: se não la temos, somos infelizes. E quando isso passa, eu vejo um versículo na palavra que é muito interessante, que em Salmos 119:37, que diz: aparta mis ojos para que não se fijen em coisas vanas. Aviva-me em tu caminho. O salmista estava dizendo: Senhor, aparta mis ojos para que não se fijem em coisas vanas. O que significa isso? Coisas supérfluas, coisas, porque quando mis ojos estão fijos em essas coisas, pouco a pouco essas coisas passam a ter muito valor para mim. E com pouco tempo, eu vou entender isso como uma necessidade que necessita ser suplida, ser suministrada. E o que passa com tudo isso? O que passa é que isso é uma mentira. Assim com que eu possa viver uma vida enfocada em mim, mirando hacia dentro de mim todo o tempo e buscando satisfazer a mi ego, a mi yo. E isso nunca vai ter um fim. Sabe, eu creio em um to-do list que vem do Senhor. Eu creio que o Senhor tem uma lista de tarefas para nós outros. Quizás poderíamos começar o dia buscando ao Senhor e perguntando: Senhor, que lista de tarefas tu la tienes para mim? Porque eu sei que esta lista vai ser buena, perfeita e agradável.
Segunda coisa importante para entendermos. Muitas vezes nos quedamos estressados quando desconfiamos que Deus não cumprirá suas promessas de provisão. Uau! Estou passando por essa luta, estou passando por essa pandemia, hasta agora não ha faltado nada, pero muitas vezes dentro de mim eu penso quanto tempo isso vai passar, vai durar, quanto tempo isso vai ocorrer, e se perdo meu trabalho, ou se já perdi meu trabalho, quando vou conseguir outro, e tenho promessas na palavra. Deus disse que nunca vai faltar o pão em minha casa, que Deus vai cuidar de mim, pero muitas vezes passo a desenvolver uma desconfiança de Deus, e pergunto, quizás o Senhor não venga a cumprir suas promessas. E em Isaías capítulo 30, versículo 1, há uma situação que passa em Israel muito interessante, que diz: "Ai de los hijos rebeldes, que hacen planes sin tomarme en cuenta". Mira, los hijos de Dios están haciendo planes sin tomar al Señor en cuenta, que buscan cobijarse, pero no bajo mi espíritu, con lo que añade pecado tras pecado. Palabra del Señor, versículo 2. Sin consultarme, antes se dirigen a Egipto para buscar apoyo en el poder del faraón y poner su esperanza en la protección de los egipcios. Pero ese poder del faraón se les cambiará en vergüenza. El amparo y protección de Egipto se les volverá confusión. Todos se avergonzarán de ese pueblo que ni les sirve, ni los socorre, ni les trae ningún provecho. Más bien, les será motivo de vergüenza y de oprobio. Qué cosa, el pueblo de Dios, sin tomar ningún consejo al Señor, sin orar, estaban buscando el Egipto. ¿Qué significa eso naquela época? Egipto era una nación poderosísima. E eles estavam passando por momentos difíceis, por apuros, e disse: não, eu vou buscar o Egipto. E no Egipto eu vou ter provisão. E no Egipto eu vou ter algum tipo de trabalho. E o Senhor está dizendo: que lástima, porque se tu eres mi pueblo, vamos trazer isso para o tempo atual. Quantas vezes nós outros estamos mirando para governos, para tantas coisas? O problema não é que o Senhor vai ou não utilizar um governo para ajudar-te. O problema é em quem pones tu confiança. Em la mano de quem? Quando nós outros desconfiamos do Senhor, passamos a tomar decisões sem consultar ao Senhor. Isso é muito grave, sabe? Como resultado, eles iam a ter frustração, fracasso e incredulidade. Queria comentar uma coisa com vocês. Quando Deus criou esse planeta, e Ele criou o Sol, a Luna e tudo, Ele criou um sistema de 24 horas por dia. E nesse sistema, tecnicamente, podemos fazer todo o que nós outros necessitamos: descansar, dormir, trabalhar, passar tempo com família, com os filhos, com amigos, ter tempo de lazer, de entretenimento, todo. Todo isso em 24 horas. Se tu não consigas fazer isso, é porque isso está desbalanceado em tua vida. E é necessário entender isso. Em 2 Coríntios 9:8 diz: Deus é poderoso como para que abunde em vocês toda graça, para que sempre e em toda circunstância tenga todo lo necessário. Sempre, em toda circunstância, tenham todo lo necessário. E abunde em vocês toda boa obra. Aquele apóstolo Pablo estava dizendo: Deus é poderoso, não somente para que você pueda ter, senão para que abunde todo lo necessário. E por que estava dizendo que deveria rebosar? Porque quando uno está conectado com o Senhor em suas provisões, por increíble que pueda parecer, essa pessoa não somente tem para si, sino também tem para os demás. Acabei de ler o versículo 8 de 2 Coríntios 9. Vamos ler um antes. Cada um deve dar segundo se lo haja propuesto em seu coração. E não deve dar com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama
a quem dá com alegria. Uau! O que significa isso? E nesse tempo de pandemia, eu he aprendido muito, eu he sido ministrado muitas vezes por famílias dessa igreja, desse corpo, desse ministério, que han recebido do Senhor provisión abundante. E imediatamente chama a nós e diz: pastor, eu sei que há famílias na igreja que não têm trabalho, eu sei que há gente que necessita comida, e eu quero donar. E dessa maneira, semana tras semana, dezenas e dezenas de famílias han sido alimentadas por a própria igreja. Que bendição! São gente que conseguiram quitar seus olhos, sacar seus olhos de si mesmos, e passaram a mirar ao Senhor. E quando nós outros miramos ao Senhor, recebemos sua provisão e passamos também a mirar nossos irmãos. Nesse momento, nesse ponto, nesse local, não há espaço para estresse. Há espaço para outras coisas, para ter misericórdia, compaixão e alegria. De uma maneira prática, como vencer o estresse? Sabe, amados, isso é um processo. Uma pessoa estressada não é uma pessoa que se quedou estressada de um dia a outro. Isso foi passando, muitas vezes, de padre a hijo. Sim, estou vivendo em uma família desde niño, desde minha niñez, que é uma família estressada. Toda a gente sempre tem medo que não tenha as coisas, e todo se passa barra estresse, muita coisa para ser, sempre com a sensação de que não está bueno. E então, como posso cambiar isso? Mira, se isso entrou aí num processo de anos e anos, é necessário agora que nós outros empecemos um novo e vivo processo de cambio de mentalidade. A palavra grega para isso é metanoia. É parar de pensar da forma como fomos ensinados. É necessário dizer: Senhor, eu quero ser reprogramado. É, por assim dizer, receber uma visão espiritual para ver cada aspecto de nossa vida diária como Deus a vê. É poder ter ojos divinos, ojos de Deus. Entender que em cada circunstância, Deus nunca ha perdido o controle da situação. Jeremias 29:11 disse: Eu sei os planos que tenho para vocês, planos para su bienestar e não para su mal, a fim de darles um futuro lleno de esperança. Eu, el Senhor, lo afirmo. Entonces ustedes me invocarán e vendrán a mí en oración, e eu los escucharé. Glória a Deus. Me buscarán e me encontrarán, porque me buscarán de todo o coração, não parcialmente, de todo o coração. Sí, eu dejaré que ustedes me encuentren y haré que cambie su suerte. Los sacaré de todas las naciones, de todos los lugares por donde los dispersé, y los reuniré y haré que vuelvan a ese lugar de donde los desterré. Qué tremendo, qué tremendo. El pasaje dice que cuando entendemos que los planes de Dios para nosotros son perfectos, cuando entendemos eso, passamos a orar, sentimos vontade de orar. Aqui está dizendo que ele disse: eu sei os planos que tenho para vocês, que são planos de bem-estar e não de mal, para dar um fim proveitoso a vocês. E imediatamente disse: e vocês vão a buscar-me e me acharão. Ou seja, quando eu quito o medo de que não venga a provisão de Deus, quando eu entendo que o Senhor tem planos maravilhosos para minha casa, para minha vida, imediatamente dá-me a vontade de buscar ao Senhor. Então, temos que entender que nesse tempo todo, uma arma poderosa para vencer o estresse é aprender que a oração é um diálogo. Sim, a oração não é solamente hablar e hablar e hablar. Isso é mais parecido com rezos, que são orações repetidas,
como si fuera así. Yo voy a hacer esa oración tantas veces. Yo creo que un día el Señor va a hacer algo por mí, porque estoy haciendo un hecho religioso. Dios no está interesado en eso. Dios es nuestro Padre. Nosotros somos su familia. El Señor quiere tener una relación con nosotros. Nada puede ser hecho sin Él. Nada. ¿Cómo podremos seguir sus planes si no paramos para vaciar nuestros corazones? Mira, si yo quiero los planes de Dios, yo tengo que quitar los planes viejos. Son planes nuevos. Es un cambio. ¿Y cómo debo hacer eso? Yo debo buscar al Señor. Yo debo buscar al Señor. Y vaciar mi corazón. Vaciar mi corazón. Mi corazón. Dejando que el Señor venga a llenar con su espíritu, con sus planes. Como dice en 1 Corintios capítulo 2, 9. Antes bien, como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Wow. Jesús siempre habló y oyó al Padre. En la oración sacerdotal Él dice en Juan 17:4: yo te he glorificado en la tierra, he llevado a término la obra que me diste a realizar. ¿Saben, amados? Una vida de oración verdadera, oración donde nos hablamos, derramamos nuestro corazón delante del Señor y enseguida nos aquietamos, nos sentamos na presença del Senhor para poder oír su voz, sea a través de la palabra, sea a través de una alabanza, sea a través de una prédica, o hasta mesmo com uma convicção de que o Senhor nos ha hablado a nosso coração e contestado nossas perguntas. E nesse momento passamos a ter uma vida de oração. E uma vida de oração traz produtividade e paz. Passamos a ser muito mais produtivos e ter paz. Segundo ponto prático, aprender a confiar verdadeiramente em Deus. A Bíblia diz que Deus é amor, santo, ajudador, fogo consumidor, misericordioso, único Senhor, refúgio, morada, fortaleza, torre fuerte, poderoso, grande, justo juez, rei, libertador, salvador, roca eterna, Dios de dioses, la verdad, sábio, fiel, confiável, luz, victorioso. Nuestro Deus não é um simples mortal. Nós servimos a um Deus vivo, que não é que tem algum poder. O Senhor é todo-poderoso, todo-poderoso. Provérbios 3:5 diz: confia no Senhor com todo tu coração e não te apoies em tu próprio entendimento. Reconócele em todos tus caminhos e Ele enderezará tus sendas. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quando nós confiamos no Senhor, é porque sabemos o Deus que nós hemos criado, que é todo-poderoso, criador de los cielos, de la terra, do universo e de todo o que existe. E esse Deus nos ama poderosamente. Então, necessitamos aprender a gozar a vida sem estresse. Isso temos que aprender. Temos que aprender. A última oração de Jesus é um clamor ao Padre por la unidade. Pero, al mesmo tempo, é uma declaração de quem viveu uma vida de deleite em Deus. Quando Jesus faz sua oração, hace falta pouco tempo para que vá à cruz. Podia estar estressado. Em Juan 17:13 diz: pero agora vou a ti. E hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismo. Que coisa tremenda. O Senhor Jesus está dizendo: hace falta pouco tempo para que eu vá para ti, papá. Eu sei que vou passar por la cruz. Eu sei que vou passar por muitas coisas. Sin embargo, estou orando para que eles possam entender e para que mi gozo em ti sea completo. E disse mais: eu lhes he dado tu palavra, e el mundo los ha odiado, porque não são del mundo, como tampoco eu sou del mundo.
no te ruego que los saque del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo no soy del mundo. ¿Cómo puedo vivir una vida sin estrés? Tenemos que entender que no pertenecemos a ese mundo. Jesús pasó por una vida sin estrés, aunque de verdad que Él sabía que la cruz lo esperaba. Pero más que eso, Él sabía que después de la cruz habría victoria en el Hades, victoria sobre la muerte y su resurrección enseguida, podendo después decir: todo el poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Y entonces el Señor Jesús estaba orando por nosotros, estaba diciendo: yo no pido que le saque del mundo, yo no pido que le saque de esa cosa, de esos tiempos peligrosos, con tanta pandemia, con tantas cosas. No, yo no pido eso, solamente les ruego que los aparte del mal, el verdadero virus que puede contaminar nuestra alma, nos dejar ansiosos, una vida de estrés, una vida sin deleite, una vida sin el Señor. Sabe, amados, cuando nosotros entendemos todo eso, es porque nosotros entendemos que nosotros somos peregrinos. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Vamos a vivir en nuestro hogar con el Señor. Quiero concluir. Dios tiene planes tremendos para nosotros, criados en Cristo, antes de la fundación del mundo. En Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Son estas obras que tenemos que encontrar y realizar, porque estas obras no producen estrés. Es tener la convicción, estar seguro que yo estoy en el centro de la voluntad del Señor. Y cuando eso pasa, Filipenses 4:7, ven sobre nosotros y vivimos la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Yo quiero en ese momento invitarte a hacer una oración conmigo, a donde estés, en tu hogar, con tu familia. Y nesse momento, repita en tu corazón, dile: Señor, yo decido creer que tú proveerás todas mis necesidades, que irás a capacitarme a hacer cada cosa, sea pequeña o grande, y abriré mi corazón para recibir o derramar de tu alegría sobre mí. De esta manera, estaré viviendo las buenas obras que el Señor preparó para mí antes de la fundación del mundo. Yo quiero terminar bendiciendo tu casa, tu familia, y profetizando que vas a pasar a partir de hoy una semana diferente. Nosotros vamos a echar fuera el estrés. Y en el lugar del estrés, en el lugar del estrés, vamos a ser completamente llenos hasta rebosar de la paz del Señor. Que el Señor te bendiga, a ti, a tu familia, a tu casa, a tu hogar, a tu trabajo, a tus relaciones, poderosamente en el nombre de Jesús. Amén y amén.